Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar trabalhando o capítulo 3, Fases da Vida e Sexualidade. Vamos lá? Bom, para iniciarmos, a gente vai retomar o contexto que nós trabalhamos na aula anterior, que seria, né, a importância da produção dos hormônios para a necessidade do testículo, né? O testículo em si, ele é uma glândula que vai exercer duas funções. O testículo ele tem a função de lançar o conteúdo da testosterona dentro do sangue e, ao mesmo tempo, ele produz os espermatozoides. Então, esse hormônio da gonadotrofina, que é produzido na hipófise, vai ter a função de fazer com que o testículo comece a produzir esse hormônio testosterona. É ele que vai determinar, então, aquelas características que nós falamos na aula anterior, que são as características sexuais secundárias, ok? Bom, externamente, essa é a visão que nós temos do sistema reprodutor masculino. Existe o sacro escrotal e o pênis. Porém, nós temos que observar que internamente os testículos eles são duas bolsas que vão ter inúmeros tubos, que são túbulos seminíferos. Esses túbulos eles têm a função de produzir milhares de espermatozoides ao mesmo tempo. Neles, então, que os espermatozoides serão formados, né? Essas células serão formadas através de várias divisões e, posteriormente, encaminhados para uma bolsa que fica localizada acima do testículo, chamada de epidídimo. As vias genitais externas, né? Elas vão manter a sobrevivência dos espermatozoides. Há necessidade, então, que esse sacro escrotal ele seja fora do corpo, externamente. Por que o sacro escrotal ele não está interno ao corpo? Uma vez o espermatozoide só sobrevive a 34 graus e meio, ele necessita de uma temperatura diferente do que é o do corpo. A temperatura corpórea chega às vezes a 36, 36,5, às vezes 37. Esse espermatozoide não sobreviveria. E aí o homem se tornaria estéril. Então, há necessidade dessa glândula estar anexada ao corpo, né, de tal maneira que ela não fique totalmente junto ao corpo, para não manter a mesma temperatura. Uma prova disso é que quando, por exemplo, estamos sob temperaturas mais frias, os testículos, né, e a bolsa escrotal tendem a diminuir o seu tamanho para manter a temperatura constante do espermatozoide. E quando estamos sob o calor, ele fica no estado normal. Bom, nós conseguimos observar nessa imagem, abaixo dela, no canto direito, que existem os testículos, dentro dele nós temos os túbulos seminíferos, onde são formados os espermatozoides, a gente observa isso como enovelado, né? Parece um emaranhado de túbulos azuis, e eles são encaminhados a uma bolsa que é chamada de epidídimo, que é a bolsa que está localizada acima do testículo. Daí, nós temos o canal deferente, que é um canal que vai conduzir esses espermatozoides para as partes internas do organismo masculino. O testículo, então, vai produzir o espermatozoide e a testosterona, né? E a gente chama o testículo de gônada. Bom, nessa imagem que nós temos aí, a gente consegue observar a estrutura do aparelho reprodutor masculino do lado esquerdo na vista lateral e do lado direito na vista frontal. Ou seja, se eu observar lateralmente, eu vou enxergar o testículo, o pênis, ureta, próstata, assim como nós estamos enxergando aí. E visualmente, frontalmente falando, nós enxergamos que existem dois testículos, dois epidídimos, dois canais diferentes. As estruturas internas do corpo, elas são únicas, né? Então, nós temos uma próstata, uma vesícula seminal e também uma bexiga, que vai fazer a função da produção de urina. Nos homens, a uretra ela tem função tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema urinário. E, ora, o homem vai ejacular, liberar o sêmen, que é o conjunto do espermatozoide, e, ora, ele vai liberar a urina. Então, essa bexiga localizada aí, ela funciona para produção, para armazenamento da urina que foi produzida no sistema urinário, ok? Bom, como funciona?
Testículo, então, dentro dos túbulos seminíferos, vai produzir os espermatozoides. Esses espermatozoides, à medida que são produzidos, são enviados para o epidídimo. O epidídimo ele vai nutrir e armazenar esses espermatozoides até o momento da sua ejaculação. A ejaculação seria um movimento em que o homem ele vai liberar esses espermatozoides. Veja bem, o espermatozoide sozinho ou em conjunto, só a célula espermatozoide, ele é espermatozoide, ele não é sêmen. O sêmen, ele é o conjunto dos espermatozoides e mais alguns líquidos que serão produzidos na vesícula seminal e também na próstata. Mais acima, quando o homem se sente excitado a ponto de ejacular, os espermatozoides vão sair do epidídimo e ser encaminhados aos canais deferentes. Os canais deferentes e não diferente, né? Os canais deferentes vão encaminhar esses espermatozoides até a uretra para que eles sejam eliminados para o meio externo. Bom, quando chega na altura da próstata e também na altura da vesícula seminal, esse espermatozoide vai receber contribuições de dois líquidos, o líquido prostático e o líquido seminal, da vesícula seminal. Esses dois líquidos têm a função de aumentar a mobilidade desse espermatozoide e fazer com que ele também esteja nutrido. O líquido tem uma coloração esbranquiçada. À medida que vai sendo eliminado o espermatozoide, o homem continua a sua produção, ou seja, ele inicia a produção do espermatozoide, a primeira ejaculação, e ele só vai parar de ejacular ou de produzir o espermatozoide quando morrer. A cada ejaculação, o homem produz milhares de espermatozoides, diferente das mulheres, que durante o seu ciclo vão produzir um ovócito. E esse um ovócito, ele vai ficar armazenado lá, né, guardado, até que o espermatozoide faça fecundação ou ele vai ser eliminado. Então, há uma diferença grande entre a produção de células no homem e na mulher, né? A questão da quantidade de células que são produzidas. À medida que o homem ejacula, é interessante que ele urine. Existe uma glândula chamada glândula bulbo-uretral, que está abaixo da uretra. Ela tem uma função importante que é fazer essa limpeza desse canal. À medida que o homem vai ejacular, ela vai produzir um líquido que faz essa limpeza. Então, a importância dessa glândula. E quando o homem tem, por exemplo, alguma disfunção? Vamos supor, né? É muito comum que nós escutamos falar sobre o câncer de próstata. O que seria isso? A próstata, ela é um órgão que está situado abaixo da bexiga. Imagine você que essa próstata ela começa a aumentar de tamanho. Se ela inflama, ela aumenta de tamanho. Não é necessariamente em toda inflamação a gente tem, a maioria das vezes, um aumento do local, justamente para que aconteça aquela defesa que nós estudamos anteriormente. As células elas vão migrar, vão começar a fagocitar e etc. Bom, na próstata, quando isso acontece, ela aumenta de tamanho e ela começa a pressionar a bexiga. Observe na imagem que a bexiga está logo acima. Se essa próstata ela pressiona a bexiga diminui o seu tamanho. Como a função da bexiga é armazenar urina, a capacidade de armazenamento da urina vai diminuir, o que faz com que o homem tenha vontade toda hora de urinar. E esse jato de urina ele pode não ser constante, ele pode ser aos pingos, né, de pouco em pouco. Isso já é um sintoma de que a próstata ela não está muito legal, né? Além de outros sintomas que podem acontecer com a infecção urinária, mas é o mais comum acontecer com relação à próstata, ok? Bom, o pênis, ele é um órgão muscular. Se ele é um órgão muscular, ele não tem osso. É um órgão que, quando o homem está excitado, ele recebe alta irrigação sanguínea e faz com que ele permaneça ereto. Né? Esse processo de ereção ele vai acabar durante o processo de ejaculação. Assim que o homem ejacula, né, a ereção ela vai acabar. Mas o que seria o espermatozoide? O espermatozoide é essa célula que a gente está visualizando no canto superior do vídeo, né? É uma célula normal, como qualquer outra célula, só que o formato dela é diferente. E há uma diferença, o espermatozoide ele tem um flagelo, que é uma estrutura que ele vai utilizar para a sua mobilidade. Isso significa que ele vai fazer movimentos ondulatórios e circulares para que ele tenha uma propulsão dentro do líquido. Esse espermatozoide ele tem uma estrutura anterior chamada de acrossomo. Nela existe uma enzima
e é capaz de digerir a película que envolve, a membrana que envolve o ovócito. É isso que facilita o momento da penetração. Com uma particularidade, quando o espermatozoide libera essa enzima, pode ser que ele seja mais rápido, né, e consiga liberar essa enzima e penetrar. Quando acontece a introdução desse espermatozoide dentro do ovócito, o núcleo dele vai se unir ao do óvulo e o ovócito ele vai fazer com que essa parede da membrana seja reconstituída rapidamente, o que possibilita somente uma introdução de um espermatozoide dentro do organismo, dentro do ovócito. Esse espermatozoide, ele perde esse flagelo durante o momento da fecundação, né, durante a penetração no ovócito, e o que mantém ele vivo e a propulsão dele, que a gente consegue observar na animação abaixo, é a mitocôndria. A mitocôndria, nós já vimos em aulas anteriores, ela é uma organela citoplasmática que é responsável pela produção de energia. Então, essa energia produzida constantemente faz com que o espermatozoide consiga se movimentar. Ao contrário do que todo mundo pensa, nem todos os espermatozoides eles vão ter essa mobilidade. Alguns eles podem não ser móveis ou até mesmo ter algum tipo de defeito, o que vai impossibilitar que ele consiga se locomover nesse líquido, ok? Nós vamos abordar um pouquinho sobre a fecundação. Mas eu já gostaria que vocês assistissem um vídeo que mostra o momento em que os espermatozoides eles são ejaculados. Ou seja, a gente consegue perceber nesse vídeo uma fotomicrografia ou uma videomicrografia. É um vídeo feito microscopicamente, onde cada pontinho luminoso é um espermatozoide. No vídeo a gente consegue perceber que os espermatozoides saem aos milhares, assim como eu já havia falado. Além disso, eu gostaria de frisar que esse vídeo ele foi colocado pelo Fantástico há um tempo atrás em uma série que chamava Viagem Fantástica pelo Corpo Humano. E ele está interpretado pelo Dr. Drauzio Varela. Vamos assistir? O espermatozoide é a menor célula do corpo. 300 milhões de espermatozoides invadem a vagina durante a ejaculação. Não é fácil a tarefa dos invasores. Eles precisam sobreviver às condições hostis da vagina, porque as secreções vaginais são ácidas para prevenir infecções por bactérias. Essa acidez é capaz de destruir milhões de espermatozoides. Muitos morrem antes mesmo de chegar ao colo do útero. Os que conseguem sobreviver nadam útero adentro para chegar ao óvulo que vem descendo pela trompa. Contrações musculares muito delicadas no interior das trompas ajudam os espermatozoides a percorrer o caminho. Dos 300 milhões, somente algumas centenas chegarão perto do alvo final. E apenas um fertilizará o óvulo. É a seleção natural em sua essência, a sobrevivência do espermatozoide mais forte, mais apto, do que carrega o melhor DNA para transmiti-lo aos descendentes. Bom, por hoje é só. Eu gostaria de lembrar que hoje nós temos a tarefa de elaborar um mapa mental do sistema reprodutor masculino. Eu preciso lembrar que, para elaborar esse mapa, eu vou precisar de uma imagem. Pode ser qualquer imagem. Você pode imprimir a imagem, pode copiar a imagem. O importante é que vocês coloquem cada estrutura do sistema reprodutor masculino e expliquem para mim qual é a função de cada uma. Então, esse mapa ele pode ser desenvolvido num papel branco, papel colorido, de que maneira você quiser, independente. Você vai colocar para mim o título, né, da atividade, que seria o mapa mental do reprodutor masculino, e você vai colocar também a data. Lembrar que no final dessa atividade, você vai inserir esse mapa mental na sua pasta de ciências, e assim que nós retornarmos com as nossas aulas presenciais, eu vou fazer o visto dessa atividade, ok?
Fique com Deus, até a próxima, se cuidem e até a próxima aula.